Capítulo 5. Das fases processuais. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 235. O processo disciplinar desenvolve-se nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração. Inciso 2. Instrução. Inciso 3. Defesa. Inciso 4. Relatório. Inciso 5. Julgamento. Seção 2. Da instauração. Artigo 236. O processo disciplinar é instaurado pela autoridade competente. Artigo 237. Para a instauração de processo disciplinar, deve constar dos autos. Inciso 1. A indicação da autoria, com nome, matrícula e cargo do servidor. Inciso 2. A materialidade da infração disciplinar. Parágrafo único. A instauração de processo disciplinar depende de ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, do qual conste: inciso 1. A comissão processante. Inciso 2. O número do processo que contém as informações previstas no caput 1º e 2º. Artigo 238. Instaurado processo disciplinar, o servidor acusado deve ser citado para, se quiser, acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador. Parágrafo 1. A citação deve ser acompanhada de cópia, eletrônica ou em papel, das peças processuais previstas no artigo 237 e conter número do telefone, meio eletrônico para comunicação, endereço, horário e dias de funcionamento da comissão processante. Parágrafo 2. O servidor acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão processante o lugar onde pode ser encontrado. Parágrafo 3. Estando o servidor acusado em local incerto ou não sabido, a citação de que trata este artigo é feita por edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal de grande circulação no Distrito Federal. Parágrafo 4. Se, no prazo de 15 dias contados da publicação de que trata o parágrafo 3º, o servidor acusado não se apresentar à comissão processante, a autoridade instauradora deve designar defensor dativo, para acompanhar o processo disciplinar, enquanto o servidor acusado não se apresentar. Seção 3. Da instrução. Artigo 239. Na fase da instrução, a comissão processante deve promover tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 240. Para a produção de provas, a comissão processante pode, de ofício ou a requerimento do servidor acusado: inciso 1. Tomar depoimentos de testemunhas. Inciso 2. Fazer acariações. Inciso 3. Colher provas documentais. Inciso 4. Colher provas emprestadas de processos administrativos ou judiciais. Inciso 5. Proceder à reconstituição simulada dos fatos, desde que não ofenda a moral ou os bons costumes. Inciso 6. Solicitar, por intermédio da autoridade competente, a realização de buscas e apreensões. B. Informações à Fazenda Pública, na forma autorizada na legislação. C. Quebra do sigilo bancário ou telefônico. D. Acesso aos relatórios de uso feito pelo servidor acusado em sistema informatizado ou a atos que ele tenha praticado. E. Exame de sanidade mental do servidor acusado ou indiciado. Inciso 7. Determinar a realização de perícias. 8. Proceder ao interrogatório do servidor acusado. Parágrafo 1. O presidente da comissão processante, por despacho fundamentado, pode indeferir: inciso 1. Pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Inciso 2. Pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial. Parágrafo 2. São classificados como confidenciais, identificados pela comissão processante e autuados em autos apartados, os documentos, inciso 1. De caráter sigiloso requeridos pela comissão processante ou a ela entregues pelo servidor acusado ou indiciado. Inciso 2. Sobre a situação econômica, financeira ou patrimonial do servidor acusado ou indiciado. Inciso 3. Sobre as fontes de renda do servidor acusado ou indiciado. Inciso 4. Sobre os relacionamentos pessoais do servidor acusado ou indiciado.
Parágrafo 3º. Os documentos de que trata o parágrafo 2º são de acesso restrito. Inciso 1º aos membros da comissão processante. Inciso 2º ao servidor acusado ou ao seu procurador. Inciso 3º aos agentes públicos que devam atuar no processo. Parágrafo 4º. Os documentos em idioma estrangeiro trazidos aos autos pela comissão processante devem ser traduzidos para a língua portuguesa, dispensada a tradução juramentada, se não houver controvérsia relevante para o julgamento da infração disciplinar. Artigo 241. As testemunhas são intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão processante, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo 1º. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado deve ser comunicada ao chefe da repartição onde tem exercício, com a indicação do dia e da hora marcados para a inquirição. Parágrafo 2º. A ausência injustificada de servidor público devidamente intimado como testemunha deve ser comunicada à autoridade competente, para a apuração de responsabilidade. Artigo 242. O depoimento de testemunha é feito oralmente, sob compromisso, e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas são inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirme, pode-se proceder à acariação entre os depoentes. Parágrafo 3º. O servidor acusado, seu procurador ou ambos podem assistir à inquirição das testemunhas, sendo-lhes: inciso 1º. Vedado interferir nas perguntas e nas respostas. Inciso 2º. Facultado reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão processante. Artigo 243. Concluída a inquirição das testemunhas e a coleta das demais provas, a comissão processante deve promover o interrogatório do servidor acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 241 e 242. Parágrafo 1º. No caso de mais de um servidor acusado, o interrogatório é feito em separado e, havendo divergência entre suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, pode ser promovida a acariação entre eles. Parágrafo 2º. Não comparecimento do servidor acusado ao interrogatório ou a sua recusa em ser interrogado não obsta o prosseguimento do processo, nem é causa de nulidade. Parágrafo 3º. O procurador do servidor acusado pode assistir ao interrogatório, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e nas respostas, facultando-se-lhe, porém, propor perguntas, por intermédio do presidente da comissão processante, após a inquirição oficial. Artigo 244. Encerrada a instrução e tipificada a infração disciplinar, deve ser formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. Não cabe a indiciação do servidor se, com as provas colhidas, ficar comprovado que: inciso 1º. Não houve a infração disciplinar. Inciso 2º. O servidor acusado não foi o autor da infração disciplinar. Inciso 3º. A punibilidade esteja extinta. Parágrafo 2º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo 1º, a comissão processante deve elaborar o seu relatório, concluindo pelo arquivamento dos autos. Seção 4ª. Da defesa. Artigo 245. O servidor, uma vez indiciado, deve ser intimado pessoalmente por mandado expedido pelo presidente da comissão processante para apresentar defesa escrita, no prazo do artigo 250. Parágrafo 1º. A citação de que trata o artigo 238, parágrafo 1º, não exclui o cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 2º. No caso de recusa do servidor indiciado em apor o ciente na cópia da intimação, o prazo para a defesa conta-se da data declarada, em termo próprio, pelo membro ou secretário da comissão processante que fez a intimação, com a assinatura de duas testemunhas. Artigo 246. Quando,
por 2 vezes, o membro ou secretário da comissão processante houver procurado o servidor indiciado, em seu domicílio, residência, ou repartição de exercício, sem o encontrar, deve, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família ou, em sua falta, a qualquer vizinho, que voltará em dia e hora designados, a fim de efetuar a intimação. Parágrafo 1º. No dia e hora designados, o membro ou secretário da comissão processante deve comparecer ao domicílio ou à residência do servidor indiciado, a fim de intimá-lo. Parágrafo 2º. Se o servidor indiciado não estiver presente, o membro ou secretário da comissão processante deve: inciso 1º, informar-se das razões da ausência e dar por feita a citação, lavrando de tudo a respectiva certidão. Inciso 2º, deixar cópia do mandado de intimação com pessoa da família do servidor indiciado ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Artigo 247. Junto à intimação para apresentar a defesa escrita, deve ser apresentada ao servidor acusado cópia da indiciação. Artigo 248. O servidor indiciado que se encontrar em lugar incerto e não sabido deve ser intimado por edital para apresentar defesa. Parágrafo 1º. O edital de citação deve ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal de grande circulação no Distrito Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa é de 15 dias, contados da última publicação do edital. Artigo 249. Considera-se rével o servidor indiciado que, regularmente intimado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia deve ser declarada em termo subscrito pelos integrantes da comissão processante nos autos do processo disciplinar. Parágrafo 2º. Para defender o servidor rével, a autoridade instauradora do processo deve designar um servidor estável como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do servidor indiciado, preferencialmente com formação em direito. Artigo 250. O prazo para apresentar defesa escrita é de 10 dias. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais servidores indiciados, o prazo é comum e de 20 dias. Parágrafo 2º. O prazo de defesa pode ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. Artigo 251. Cumpridas eventuais diligências requeridas na defesa escrita, a comissão processante deve declarar encerradas as fases da instrução e defesa. Parágrafo único. A comissão pode alterar a indiciação formalizada ou propor a absolvição do servidor acusado em função dos fatos havidos das diligências realizadas. Seção 5ª. Do relatório. Artigo 252. Concluída a instrução e apresentada a defesa, a comissão processante deve elaborar relatório circunstanciado, do qual constem: inciso 1º, as informações sobre a instauração do processo. Inciso 2º, o resumo das peças principais dos autos, com especificação objetiva dos fatos apurados, das provas colhidas e dos fundamentos jurídicos de sua convicção. Inciso 3º, a conclusão sobre a inocência ou responsabilidade do servidor indiciado, com a indicação do dispositivo legal ou regulamentar infligido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Inciso 4º, a indicação da sanção a ser aplicada e do dispositivo desta lei complementar em que ela se encontra. Artigo 253. A comissão processante deve remeter à autoridade instauradora os autos do processo disciplinar, com o respectivo relatório. Artigo 254. Na hipótese de o relatório concluir que a infração disciplinar apresenta indícios de infração penal, a autoridade competente deve encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público. Seção 6ª. Do julgamento. Artigo 255. Salvo disposição legal em contrário, o julgamento do processo disciplinar e a aplicação da sanção disciplinar, observada a subordinação hierárquica ou a vinculação do servidor, são da competência: inciso 1º, no Poder Legislativo, do Presidente da Câmara Legislativa ou do Tribunal de Contas; inciso 2º, no Poder Executivo,
A. Do governador, quando se tratar de demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. B. De secretário de Estado ou autoridade equivalente, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias ou, ressalvado o disposto na linha A, das demais sanções a servidor que a ele esteja imediatamente subordinado. C. De administrador regional, dirigente de órgão relativamente autônomo, subsecretário, diretor regional ou autoridade equivalente a que o servidor esteja imediata ou imediatamente subordinado, quando se tratar de sanção não compreendida nas alíneas A e B. Parágrafo 1º. No caso de servidor de autarquia ou fundação do Poder Executivo, o julgamento do processo disciplinar e a aplicação da sanção disciplinar são da competência. Inciso 1º do governador, quando se tratar de demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2º do respectivo dirigente máximo, quando se tratar de sanção disciplinar não compreendida no inciso 1º deste parágrafo. Parágrafo 2º. No caso de servidor de conselho ou outro órgão de deliberação coletiva instituído no Poder Executivo, o julgamento do processo disciplinar e a aplicação da sanção disciplinar são da competência. Inciso 1º do governador, quando se tratar de demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2º de secretário de Estado ou autoridade equivalente a cuja Secretaria de Estado, Conselho ou órgão esteja vinculado, quando se tratar de suspensão. Inciso 3º do respectivo presidente, quando se tratar de advertência. Parágrafo 3º. A competência para julgar o processo disciplinar regula-se pela subordinação hierárquica existente na data do julgamento. Parágrafo 4º. Da decisão que aplicar sanção de advertência ou suspensão cabe recurso hierárquico, na forma do artigo 171, vedado o agravamento da sanção. Artigo 256. No prazo de 20 dias, contados do recebimento dos autos do processo disciplinar, a autoridade competente deve proferir sua decisão. Parágrafo 1º. Se a sanção a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo disciplinar, este deve ser encaminhado à autoridade competente para decidir no mesmo prazo deste artigo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um servidor indiciado e diversidade de sanções propostas no relatório da comissão processante, o julgamento e a aplicação das sanções cabe à autoridade competente para a imposição da sanção mais grave. Parágrafo 3º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo, observada a prescrição. Parágrafo 4º. A autoridade que der causa à prescrição de que trata o artigo 208 pode ser responsabilizada na forma do capítulo 1º do título 6º. Artigo 257. A autoridade julgadora deve decidir, motivadamente, conforme as provas dos autos. Parágrafo 1º. A autoridade julgadora pode converter o julgamento em diligência para repetição de atos processuais ou coleta de novas provas, caso seja necessário para a elucidação completa dos fatos. Parágrafo 2º. Em caso de divergência com as conclusões do relatório da comissão processante, a autoridade julgadora pode agravar a sanção disciplinar proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Parágrafo 3º. A autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar mais grave é também competente para aplicar sanção disciplinar mais branda ou isentar o servidor de responsabilidade, nas hipóteses previstas no parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Se discordar da proposta de absolvição ou da inocência do servidor acusado não anteriormente indiciado, a autoridade julgadora deve designar nova comissão processante para elaborar a indiciação e praticar os demais atos processuais posteriores. Parágrafo 5º. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora deve declarar a nulidade total ou parcial do processo disciplinar e ordenar, conforme o caso. Inciso 1º. A realização de diligência. Inciso 2º. A reabertura da instrução processual. Inciso 3º. A constituição de outra comissão processante, para a instauração de novo processo. Parágrafo 6º. Os atos não contaminados pelo vício devem ser reaproveitados.
Parágrafo 7º. Nenhum ato é declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a apuração dos fatos, para a defesa ou para a conclusão do processo. Parágrafo 8º. Visto a que o servidor acusado ou indiciado tenha dado causa, não obsta o julgamento do processo. Artigo 258. O ato de julgamento do processo disciplinar deve, inciso 1º, mencionar sempre o fundamento legal para a imposição da penalidade. Inciso 2º, indicar a causa da sanção disciplinar. Inciso 3º, ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Capítulo 6º. Da revisão do processo. Artigo 259. O processo disciplinar pode ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando forem aduzidos fatos novos ou circunstâncias não apreciadas no processo originário, suscetíveis de justificar a inocência do servidor punido ou a inadequação da sanção disciplinar aplicada, observado o disposto no artigo 175, segundo. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família pode requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão pode ser requerida pelo respectivo curador. Parágrafo 3º. A simples alegação de injustiça da sanção disciplinar aplicada não constitui fundamento para a revisão. Parágrafo 4º. Não é admitido pedido de revisão quando a perda do cargo público ou a cassação de aposentadoria decorrer de decisão judicial. Artigo 260. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente deve pedir dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 261. O requerimento de revisão do processo deve ser dirigido, conforme o caso, à autoridade administrativa que julgou, originariamente, o processo disciplinar. Parágrafo 1º. Autorizada a revisão, o pedido deve ser encaminhado ao dirigente do órgão, autarquia ou fundação onde se originou o processo disciplinar, para providenciar a constituição de comissão revisora, observadas, no que couber, as disposições dos artigos 229 a 234. Parágrafo 2º. Não pode integrar a comissão revisora o servidor que tenha atuado na sindicância ou no processo disciplinar cujo julgamento se pretenda revisar. Artigo 262. A revisão corre em apenso ao processo originário. Artigo 263. A comissão revisora tem o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 264. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos do capítulo 5º. Artigo 265. A competência para julgamento do pedido de revisão é da autoridade administrativa que aplicou, originariamente, a sanção disciplinar. Parágrafo único. O prazo para julgamento é de 20 dias, contados do recebimento dos autos do processo disciplinar, durante o qual a autoridade julgadora pode determinar diligências. Artigo 266. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Se a conclusão sobre o pedido de revisão for pela inocência do servidor punido, deve ser declarada sem efeito a sanção disciplinar aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que deve ser convertida em exoneração. Parágrafo 2º. Se a conclusão sobre o pedido de revisão for pela inadequação da sanção disciplinar aplicada, deve-se proceder a nova adequação, restabelecendo-se todos os direitos do servidor naquilo que a sanção disciplinar aplicada tenha excedido. Artigo 267. Da revisão do processo não pode resultar agravamento de sanção disciplinar. Título 8º. Da Seguridade Social do Servidor. Capítulo 1º. Das Disposições Gerais. Artigo 268. A Seguridade Social do Servidor Público Distrital compreende um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Artigo 269.
A Previdência Social destina-se exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, na forma prevista na Constituição Federal e em lei complementar específica. Artigo 270. A assistência social deve ser prestada na forma da legislação específica e segundo os programas patrocinados pelo órgão, autarquia ou fundação. Capítulo 2º. Da assistência à saúde. Seção 1º. Das disposições gerais. Artigo 271. A assistência à saúde do servidor ativo ou inativo, de seu cônjuge, companheiro, dependentes e do pensionista compreende a assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica e é prestada, inciso 1º pelo Sistema Único de Saúde, inciso 2º diretamente pelo Serviço de Saúde do órgão, autarquia ou fundação a que o servidor estiver vinculado. Inciso 3º pela rede privada de saúde, mediante credenciamento por convênio, na forma estabelecida em lei ou regulamento. Inciso 4º na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 272. O servidor deve ser submetido a exames médicos periódicos gratuitos, nos termos e condições definidos em regulamento. Seção 2º. Da licença médica e da licença odontológica. Artigo 273. Pode ser concedida a licença médica ou odontológica para o servidor tratar da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio. Parágrafo 1º. Após 24 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, ou 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, em cargo efetivo, em razão da mesma doença, o servidor deve ser submetido à perícia médica, que opinará pela possibilidade de retorno ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. Parágrafo 2º. Caso o servidor seja readaptado após o período mencionado no parágrafo 1º e volte a se afastar em razão da mesma doença, deve ter seu quadro de saúde analisado por junta médica oficial. Parágrafo 3º. No caso de servidor sem vínculo efetivo com o Distrito Federal, suas autarquias ou fundações, aplicam-se à licença médica ou odontológica as normas do Regime Geral de Previdência Social. Artigo 274. A licença de que trata o artigo 273 depende da inspeção feita por médico ou cirurgião dentista do setor de assistência à saúde. Parágrafo 1º. Se necessário, a inspeção de que trata este artigo pode ser realizada onde o servidor se encontrar. Parágrafo 2º. Atestado de médico ou de cirurgião dentista particular só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão, autarquia ou fundação. Parágrafo 3º. No caso de atestado de comparecimento a serviços médicos, odontológicos ou laboratoriais, a ausência ao serviço restringe-se ao turno em que o servidor foi atendido. Parágrafo 4º. Atestado ou laudo da junta médica não pode se referir ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas na legislação do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Distrito Federal. Parágrafo 5º. Atestado médico de até 3 dias durante o bimestre do ano civil pode ser recebido pela chefia imediata, sem a homologação do serviço de saúde. Artigo 275. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais deve ser submetido à inspeção médica. Parágrafo único. A administração pública deve adotar programas de prevenção à moléstia profissional. Artigo 276. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado pode ser tratado em instituição privada, às expensas do Distrito Federal. Parágrafo único. O tratamento referido neste artigo constitui medida de exceção e somente é admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Seção 3º. Da readaptação. Artigo 277.
Ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida no concurso público. Parágrafo único. O servidor readaptado não sofre prejuízo em sua remuneração ou subsídio,